Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal aproveitarmos desse tempo para conhecermos algo sobre Frederico Ozanam, Vicente de Paulo, alguma coisa sobre família vicentina e também falar sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo? Vamos lá. Frederico Ozanam foi o principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele nasceu no ano de 1813, faleceu no ano de 1853. Os pais perceberam que o seu filho tinha muito gosto pelo estudo e logo o enviaram para Paris para estudar na renomada Universidade de Sorbonne, onde ele fez os seus estudos, chegando a ser professor desta mesma universidade. Enquanto ainda ele era estudante, ele reunia-se com seus amigos para debater sobre o conteúdo que eles aprendiam. Pois bem, esses grupos ficaram conhecidos como conferências de história. Vamos lembrar que a situação da França naquela época era de muita miséria pelas ruas da cidade. Os pobres, mesmo aqueles que tinham algum trabalho, viviam abandonados entre muitas revoluções e guerrilhas. Foi a partir desta realidade de muita pobreza que aqueles jovens, liderados por Frederico Ozanam, decidiram-se por resgatar a dignidade daquelas pessoas mais pobres, fundando as Conferências de São Vicente de Paulo. O propósito deles era fazer o que o próprio Jesus Cristo fez quando esteve entre nós: evangelizar e servir os pobres. Frederico Ozanam casou-se com Amélia, tiveram uma linda filha, Maria. Foi um pai atencioso, dedicado. Que tal agora conhecermos algumas curiosidades sobre a vida de Frederico Ozanam? A primeira: a igreja era perseguida naquela época. Assumir que você era cristão não era bom negócio. Inclusive, corria-se o risco de vida. No grupo de amigos de estudo havia um jovem ateu chamado Jean Brouet. Ele desafiou Frederico Ozanam sobre o que é que eles estavam fazendo para os mais pobres sendo cristãos. E foi graças a este desafio que Frederico Ozanam disse: eu desejo abraçar o mundo numa grande rede de caridade. Vamos aos pobres. Uma segunda curiosidade: eles eram jovens universitários, com pouco ou quase nenhum dinheiro no bolso. Como é que eles ajudariam os pobres desse jeito? Conheceram a irmã Rosalie Randy, uma religiosa, filha da caridade, que os ensinou como se relacionar com os mais pobres sem ferir a sua dignidade e estima. Ela os auxiliava com mantimentos, dinheiro, para que fossem servir os pobres até que eles se estruturassem. E uma terceira e última curiosidade: Frederico Ozanam, ele é considerado o precursor da doutrina social da igreja, justamente pelo seu posicionamento frente ao mundo do trabalho. Naquela época, ele já propagava algumas ideias referentes, por exemplo, à aposentadoria do trabalhador, melhorias na condição de trabalho, etc. O que é que mais te chamou a atenção neste breve relato da vida de Frederico Ozanam? Ele foi padre da Igreja Católica, considerado o patrono da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele viveu aproximadamente 200 anos antes de Frederico Ozanam. Nasceu no ano de 1581, faleceu em 1660. Foi através de algumas experiências de vida muito simples que ele assumiu o compromisso de trabalhar com os mais pobres entre os pobres. Eu vou contar uma dessas experiências. Foi no ano de 1617,
mês de agosto, numa pequena vila chamada Châtillon, lá no sul da França. Ele estava aprontando-se para a missa dominical quando uma senhora veio lhe dizer que perto da vila havia uma família em que todos estavam doentes e não tinha ninguém para cuidar deles. Ele fez o apelo durante a missa para que as pessoas da comunidade ajudassem aquela família. O bonito é que ele mesmo também foi. A sua primeira reação foi de muita alegria, por ver o quanto que as pessoas atenderam ao seu pedido. Por outro lado, ele ficou triste e pensativo em imaginar que boa parte daquelas doações iriam se perder, iriam se estragar, porque veio tudo ao mesmo tempo. Foi aí que ele teve a intuição de que a caridade precisa ser organizada. Não basta sair por aí distribuindo bens. É preciso saber o que distribuir, para quem distribuir e descobrir no mundo dos pobres o que é que realmente eles necessitam. Vicente de Paulo também se destaca por perceber que é preciso cuidar da pessoa num todo, corporalmente, espiritualmente. Ele pensava assim: como posso falar de Deus para alguém que passa fome? Em 1885, ele foi declarado o patrono universal das instituições de caridade. O que é que mais te chamou a atenção neste breve relato da vida de Vicente de Paulo? A expressão família vicentina se refere ao conjunto de congregações, de organizações, movimentos, associações, grupos de pessoas que, de forma direta ou indireta, prolongam na história o carisma vicentino. Algumas dessas instituições foram fundadas diretamente por Vicente de Paulo, outras foram fundadas por pessoas que, inspiradas em suas obras, prestam também o serviço aos mais pobres. Foi na década de 90 que surgiu a ideia de se criar a Família Vicentina Internacional. Estima-se que no mundo, mais de 170 grupos ou ramos, como também são conhecidos, têm em comum a espiritualidade vicentina. Em resumo, faz parte da família vicentina aquele que reconhece São Vicente de Paulo como fundador ou como fonte de inspiração. Tem uma acentuada orientação para o serviço dos pobres. E tem uma espiritualidade baseada na figura de São Vicente de Paulo, com ênfase especial na caridade concreta e prática, vivida na simplicidade e na humildade. A família vicentina continua o seu processo de organização e envolvimento do maior número possível de pessoas que, espelhados em Vicente de Paulo, sirvam com amor afetivo e efetivo os mais pobres de nossos dias. Você, como colaborador, funcionário de uma obra vicentina, considera-se membro desta grande família vicentina? A Sociedade de São Vicente de Paulo é um ramo da família vicentina. A Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada em Paris em 1833, tendo como principal fundador o jovem Antônio Frederico Ozanam, busca na espiritualidade e na vida de Vicente de Paulo a fonte de inspiração para a sua vocação de amar e servir aos mais pobres. A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma associação internacional composta de leigos cristãos. É uma associação católica reconhecida pela Igreja, que possui independência organizacional através de seus estatutos e regras. É composta por homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes e crianças,
que sentiram o chamado de Deus para o serviço da caridade junto aos mais pobres entre os pobres. O Conselho Geral Internacional tem a sua sede em Paris desde a sua fundação, consiste em apoiar a vida das unidades vicentinas espalhadas pelo mundo. Existem aproximadamente 51 mil conferências, mais de 700 mil membros espalhados em mais de 150 países. A Sociedade de São Vicente de Paulo aqui no Brasil foi fundada em 1872. A primeira conferência foi fundada na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, aqui no Brasil, temos cerca de 17.500 conferências e 180 mil confrades com sócias de todas as idades. Você tem consciência da grandeza desta missão que você desempenha trabalhando numa unidade vicentina? Prezado colaborador e funcionário, não se esqueça que você faz parte de uma grande multinacional, mas é uma multinacional que visa devolver a dignidade e vida plena aos mais pobres. Sinta orgulho de sua instituição, sinta-se participante desta missão, pois cada gesto de carinho, atenção e cuidado prestado a um desses pequeninos é ao próprio Jesus Cristo que você está fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.